Ok. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande alegria que damos início ao segundo dia do evento de formação de lideranças do IFAL. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que a presente formação traz como temática o papel do gestor no serviço público e tem como público-alvo todos os gestores ocupantes de cargos de direção, funções gratificadas e de coordenação de cursos. A programação conta com a participação de servidores e servidoras do IFAL, de convidados de outros órgãos e profissionais de destaque nacional e internacional na área de recursos humanos. Para darmos início à nossa programação, vamos convidar Márcia Bom, da DGP, que vai falar sobre o Programa de Gestão de Desempenho, Nova Instrução Normativa, Atualizações PGD. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença de vocês. E eu vou falar hoje um pouco sobre o PGD, não necessariamente sobre a nova IN e a nova estrutura, né, do PGD, a partir das novas regulamentações do governo, mas muito mais do PGD ligada à área de gestão, né? E a atuação que a gente espera dos líderes do IFAL frente ao PGD. Mas antes disso, eu vou pedir licença e eu quero fazer mais uma vez uma propaganda, né, do nosso programa, que acontece todo mês, é o DGP Mais Perto de Você, toda última quarta-feira do mês. Então, a gente tem um tema e gostaria de reforçar, né, nosso convite a todos os gestores e a todos os colegas servidores para participarem desse evento. Ontem a gente já falou um pouquinho sobre o DGP Mais Perto de Você, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, né? A gente colocou aqui o link, mas eu sei que nem todos conseguem entrar, então compartilhar com vocês esse nosso site e os temas que a gente já conversou no DGP Mais Perto de Você. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Quando estiver apresentando, por favor, só me deem um sinal que eu não estou vendo vocês. Quando estiver ok. Sim, Márcia. Certinho? Então, tá. Aqui desde 2022, então, a gente já teve diversas edições, né, do DGP Mais Perto de Você. Falamos já, né, sobre o recadastramento de saúde suplementar, licença para tratamento de saúde, exames médicos periódicos, sobre férias mais de uma vez, sobre auxílio de transporte, registro de frequência. A apresentação parou, você pode colocar novamente? Parou? Uhum. Parou. Vamos lá de novo, então. Pronto. Me digam se está ok. Aparecendo? Sim. Sim. Afastamento de servidor e contratação de substituto. Já falamos sobre o PGD, né? Logo que começou em 2022, gestão de competências e diversos outros temas. Então, assim, é muito importante, né, que todos conheçam e participem desse projeto. E, deixa eu parar aqui. A gente acha que é muito... que é um evento muito legal e que a gente consegue ter temáticas que são de interesses. Então, eu vou convidar também... Está sem apresentação, Márcia. Como? Não tem nenhuma apresentação. Não, não coloquei ainda a apresentação. A Dalva vai colocar aqui na sequência. Vou colocar para todos aqui um link, um formulário do Google Forms, para quem quiser aí colocar os assuntos que gostaria de ver no DGP Mais Perto de Você, poder aí compartilhar com a gente. Agora eu vou pedir para a Dalva, por favor, então, colocar a apresentação e vamos começar a falar do PGD. Pode passar, Dalva, por favor. Márcia, é interessante porque nós estamos na posição agora de estudante, e aí o estudante é sempre ansioso, quer ver logo a aula, quer tirar foto logo da tela da tia.
Desculpa, não entendi, Zorana. Nós estamos na posição de aluno, de estudante. E aí o estudante, o aluno, já quer tirar foto da tela da tia. Ah, sim. Verdade, tá aí a tela, tá aí a apresentação. Tem que copiar, professora? Vamos falar aí sobre o PGD, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é sobre o objetivo, né? O objetivo maior do PGD, que é a gestão ela orientada a resultados. Então, a partir, né, do ingresso dos servidores, das servidoras no PGD, a gente sai da lógica, né, do registro de frequência, do controle por carga horária, e a gente passa a pensar numa lógica de gestão e de resultados, né? E o novo modo de pensar, né, a gestão de pessoas do governo, ele está muito ligado à gestão estratégica, né? Então, o novo PGD, que a gente vai ter um DGP mais perto de você logo para falar sobre esse novo sistema, né, esse novo modo de olhar o PGD, ele é muito mais ligado com os objetivos estratégicos. Então, a gente vai dar uma pincelada hoje sobre o PGD, mas na apresentação do DGP, mais perto de você, a gente vai mais a fundo nesse tema, né? E o programa de gestão e desempenho, ele veio como um indutor de melhoria do desempenho institucional no serviço público, e ele não é sinônimo, né, como muitos pensam e até falam, né, do teletrabalho. O teletrabalho é uma das modalidades do PGD. O PGD ele tem duas modalidades, que é a modalidade presencial ou a modalidade de teletrabalho, né? E o objetivo, como eu já coloquei, é a gestão por resultados. Pode passar, Dalva, por favor. Quanto aos demais objetivos do PGD, né? Ele também tem o objetivo de otimizar a gestão dos recursos públicos, de incentivar a cultura de inovação, fomentar a transformação digital, que é uma grande política do governo, né? A transformação digital, a gente vê aí várias atuações, e principalmente na área de gestão de pessoas, né? O SouGov trazendo cada vez mais serviços e de forma fácil, né, para os servidores e para a gestão da pessoa, atrair e reter os talentos na administração pública, né? A gente sabe que o PGD ele veio aí a colaborar no sentido de manter, né, as pessoas trabalhando, né, assim, por exemplo, quando um servidor ele vai tirar licença para acompanhar a cônjuge, ele teria que muitas vezes deixar de trabalhar. E com o PGD na modalidade de teletrabalho, por exemplo, ele pode continuar atuando mesmo não estando, né, na mesma cidade do órgão e etc. Então, ele é uma possibilidade de atrair e manter os talentos, contribuir para o dimensionamento, né, da força de trabalho, no sentido de que as entregas de cada servidor, de cada setor, elas são muito mais facilmente gerenciadas, então a gente consegue ter uma noção de dimensionamento de força de trabalho bem mais clara, aprimorar o desempenho institucional das equipes e dos indivíduos, contribuir para a saúde e para a qualidade de vida, né, dos participantes. É uma grande lógica, né, do programa de gestão e principalmente das modalidades de teletrabalho, essa contribuição aí para qualidade de vida, para evitar os grandes deslocamentos, para possibilitar, né, uma maior interação com a família e também contribuir para a sustentabilidade ambiental na administração pública federal. Pode passar. Bom, quanto à escolha da modalidade, né? Eu acho que isso é muito importante da gente reforçar aqui com os gestores. A escolha da modalidade, ela se dá principalmente no interesse da administração, de acordo com a necessidade de atendimento ao público. Então, quando eu disponibilizo as vagas, né, para a minha área, é muito importante a gente pensar, estudar e estruturar para que essa participação, né, no PGD, principalmente na modalidade de teletrabalho, ela não venha acarretar problemas para o usuário, para o cidadão, né, para o nosso público.
Então, ela tem que ser pensada dentro da lógica de funcionamento do ambiente de trabalho. E aí, falando um pouquinho mais sobre as modalidades, né? A modalidade presencial, ela é aquela em que o gestor, ele define o local de trabalho. E essa definição do local de trabalho, ela não quer dizer necessariamente que o trabalho tem que ser no campus do servidor, né? Mas sim que o local, ele é definido pela gestão. No teletrabalho, o local de execução da atividade, e isso também não quer dizer que não possa ser dentro do campus, mas ele é definido pelo servidor. E na modalidade de teletrabalho, na forma de execução parcial, as regras elas são pactuadas entre o gestor e o servidor, no sentido de que fica ali pactuado quais são os dias de trabalho presencial ou o percentual da carga horária que tem que ser feita no local definido, né, pelo gestor. Bom, importante dizer que a modalidade presencial ela é a única possível durante o primeiro ano do estágio probatório, né, do servidor, e também quando há movimentação entre órgãos. Então, quando há movimentação, os 6 primeiros meses, né, do servidor, eles necessariamente são na modalidade presencial. Na primeira IN, na IN 24, foi colocado que só poderia, que se o servidor ele atuasse, né, no órgão de origem, na modalidade de teletrabalho, ele já poderia começar no outro órgão na modalidade de teletrabalho, mas isso foi alterado na IN 53 e em qualquer modalidade que o servidor estivesse, independente se é teletrabalho ou presencial, quando houver a movimentação, ele precisa, né, desses 6 meses de presencialidade. Pode passar, Dal. Bom, e aí as regras especiais para a modalidade de teletrabalho. Ela vai depender do acordo mútuo, né, entre o agente e a administração. Esse acordo ele vai ficar registrado no termo de ciência e responsabilidade, que é um instrumento que a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas é um instrumento onde ficam pactuadas as regras aí do programa de gestão. Como eu já disse, né, o teletrabalho ele pode ocorrer em 2 regimes de execução, que é o integral ou o parcial. Fica condicionado à compatibilidade das atividades, né, a serem desenvolvidas e, principalmente, a ausência do prejuízo para a administração, né? As necessidades e a estrutura física, tecnológica, ela é providenciada e custeada pelo agente público. E o agente público ele precisa permanecer disponível para contato no período definido, né, no termo por ele pela chefia, observado o horário de funcionamento do órgão por todos os meios de comunicação. Então, os principais meios de comunicação eles já ficam pactuados nesse termo de ciência e responsabilidade, um meio que é o meio principal, né, onde fica mais fácil o registro, e todo o acompanhamento é o e-mail funcional, mas existem outros meios a serem pactuados, né? Telefone de contato, que precisa necessariamente ficar nesse termo de ciência e responsabilidade, ou outros meios aí a serem definidos, né, pelos participantes. Pode passar, Dalvin. Bom, e aí eu trouxe aqui um trecho, né, o trecho final do termo de ciência e responsabilidade, que ele está na portaria do IFAL, desculpa, não está na portaria, não, ele está no PGD, né, no Programa de Gestão de Pessoas, ele vai ser alterado para ficar compatível com as novas normas, né, as INs, mas hoje, na parte final desse termo, consta, né, que com a assinatura desse termo, comprometo-me a manter operante, disponível, acessível, durante toda a jornada de trabalho do PGD, respeitando o horário de funcionamento da unidade e os acordos estabelecidos com a chefia imediata, mantendo-me acessível por meio do e-mail institucional e de outros meios
de comunicação. Então, ontem, inclusive, né, durante a apresentação, a Nise falou que... Tudo na paz, graças a Deus, bom dia. acho que tem algum áudio... Willy, querida, fecha o áudio, por favor. Desculpa. Foi nada, imagina, acontece. Então, ontem, como eu estava falando, a Nise até falou, né, da dificuldade de, às vezes, do contato com alguns servidores, e a gente precisa, né, reforçar essa necessidade dessa maturidade daqueles que estão no PGD e também de nós, como gestores, né, de atuar de forma que o programa de gestão e desempenho ele seja um instrumento para fortalecer a gestão, os resultados e o atendimento, né, ao nosso público. Então, é muito importante a gente estar sempre reforçando as responsabilidades daqueles que estão no programa de gestão. Pode passar, por favor, Dalwin. A Uliane está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta? Deixa para o final, Márcia. Deixa para o final? Tá Isso, certo. deixar para o final, é melhor, Márcia, porque aí Tá você bom, consegue tranquilo. dar uma fluidez. Então, tá. Vamos lá. Então, de acordo com o decreto, né, 1172 de 2022, o participante do PGD na modalidade de teletrabalho integral ou parcial deve necessariamente disponibilizar número de telefone atualizado, fixo ou móvel, para divulgação dentro do órgão e para o público externo. Essas informações, entre outras, serão incluídas no termo de ciência e responsabilidade e é obrigação do servidor responder aos contatos feitos no horário de funcionamento da instituição pública na qual trabalha. E aí, o que a gente reforça bastante, né? Que o PGD, ele dá uma flexibilidade no trabalho, mas o servidor, o atuante no PGD, ele não pode fazer os seus horários e esquecer que ele tem obrigações de atendimento, que a gente precisa ter um contato, né? Os processos, eles são dinâmicos e a gente precisa, não pode cada um estar trabalhando num horário e eu não conseguir falar com os colegas, ou um outro servidor, ou um aluno, querer um contato e não conseguir. Então, isso está muito claro, né, no termo, e é importante, né, que os gestores reforcem com as suas equipes dessa necessidade da manutenção do atendimento no horário de funcionamento do órgão. Pode passar. E aí, quais são as vantagens, né? E essas vantagens, elas são trazidas pelo governo, não são trazidas pela Márcia, da implementação do PGD. Aumentar o engajamento das equipes e a retenção dos talentos. Permitir maior transparência nas entregas das unidades, né? Melhorar a gestão das equipes, alinhando o resultado às estratégias. Permitir a redução das despesas, especialmente com a manutenção dos espaços, e melhorar a qualidade de vida dos estudantes e reduzir o absenteísmo. E nesse ponto, né, que eu até deixei ele destacado, eu acho que é muito importante essa redução do absenteísmo. Ela é difícil de medir dentro da lógica do PGD, né? A gente consegue gerir muito melhor os resultados, as entregas, mas essa questão do servidor estar presente, estar atuante, estar atendendo durante o horário de trabalho, ela é uma gestão que ela precisa necessariamente da atuação aí das chefias dos setores, né, para verificar e atuar quanto a essa necessidade, né, do servidor ele estar presente durante o horário de trabalho. Pode passar. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, dar uma pincelada bem rasa, assim, mas só para entender como vai ser o funcionamento do PGD nessa nova lógica. Então, ele vai ter, primeiro, um ciclo que começa com a elaboração de um plano de entregas da unidade. Então, todas as entregas, né, dos servidores dentro dos seus planos de trabalho, elas vão estar ligadas com esse plano de entregas da unidade, que vai ser ligado com os objetivos estratégicos do órgão. Então, primeiro é feito o plano de entrega da unidade, depois os planos de trabalho do participante, que vão ter essa execução como parte da entrega geral, né, que é a entrega da unidade, depois a execução, a avaliação dos planos,
de trabalho e, finalmente, a avaliação do plano de entrega, que é feito pela unidade superior. O que é bastante interessante, né, é que nas primeiras normativas de PGD, a gente não tinha prazos muito bem colocados, né? Prazo, por exemplo, a nossa portaria do IFAL, ela tem o prazo do gestor para avaliar o plano de trabalho, mas não tem o prazo em que o servidor precisa realizar essa descrição da execução. E agora não, tudo tem prazos, né? O servidor vai ter o prazo de 10 dias a partir da finalização do plano para fazer a entrega. O gestor vai ter 20 dias para avaliar, depois tem o prazo também para a unidade superior avaliar o plano de entregas da unidade, então fica muito mais amarrado, né? E o que eu acho que é muito importante para que se tenha realmente essa avaliação dos resultados. Pode passar, por favor. Bom, a metodologia, né, das avaliações, ela também muda a lógica um pouco. A lógica da avaliação do plano individual do servidor, ela vai ser avaliada aí dentro de 5 quesitos, né? Que é o primeiro, excepcional, que é quando o plano de entrega ele é muito acima do esperado. Alto desempenho, que é o plano de trabalho acima do esperado. O adequado, quando o plano de trabalho está dentro daquilo que foi pactuado. Inadequado, né, quando executado abaixo do esperado ou parcialmente executado. E não executado. E aí o gestor, quando ele der, né, as notas excepcional, inadequado ou não executado, ele precisa justificar essas avaliações, né? E também, quando avaliar inadequado ou não executado, o servidor ele tem um prazo aí para entrar com recurso. E, além disso, esse plano inadequado ou não executado, ele vai ter um novo prazo para execução, para finalização, né? Então, assim, a entrega, ela sempre vai ter que ser realizada. Pode passar. Aqui eu entro no que eu acho que é o slide mais importante, mais interessante dentro da lógica de gestão. Que ele trata, esse slide ele foi retirado de uma apresentação que eu até coloquei aí no final nos materiais de apoio, né, que eu acho que é bem interessante para os gestores darem uma olhada depois. Ele é um quadro que foi feito pelo Ministério da Gestão e ele fala aí dos passos necessários para a avaliação do PGD e eu achei muito importante, por isso eu trouxe ele aqui, né? Então, o que é importante quando a gente estiver pactuando com os nossos colegas, né, o plano de trabalho? Primeiro, invista na pactuação, né? Tudo que é combinado, tudo que é conversado, traz melhores resultados. Então, existe o plano da unidade, conversem, né? Esse plano da unidade, ele é pactuado também com o ambiente superior, né, a chefia superior, mas invistam em conversar, né, com a equipe para fazer esse plano de entregas da unidade. Também invistam em pactuar as entregas que são esperadas, né? Então, o plano ele tem que ser uma construção dialogada para que ele ocorra dentro do esperado. O segundo item, monitore a execução e os registros. Então, assim, eu não preciso fazer a avaliação do plano só ao final. Como chefia, é muito importante que eu esteja no dia a dia do trabalho ali dos meus colegas. Então, acompanhe o que está sendo feito, para que não chegue lá no final um plano que eu tenha que avaliar como inadequado, né? Então, é importante esse acompanhamento do dia a dia, das entregas, ofereça feedbacks, né? Então, vá dando retorno durante a execução do plano. Não deixe chegar lá no final para dizer, não era isso que eu estava esperando, né? Então, faça. Eu acho que o PGD ele já é
um instrumento que possibilita, né, esse retorno, esse feedback, não só a partir das notas que a gente coloca, mas também, né, das descrições que a gente faz quando avalia os planos, que eu acho que são muito importantes, talvez mais do que a nota. Então, ofereça esses feedbacks e aí, ao final, avalie a execução. Pode passar. Aí, encaminhando para o final da apresentação, sobre as responsabilidades, né? Então, quais são as responsabilidades do participante? Assinar e cumprir, principalmente, né, o termo de compromisso e responsabilidade, atender às convocações para comparecimento presencial. Então, independente da modalidade, independente da forma de execução, se a administração precisar do trabalho presencial do servidor, existe um prazo, mas o servidor, sim, tem a responsabilidade, né, de atender essas convocações. Está disponível para ser contatado durante o horário de funcionamento do órgão da entidade. Registrar a execução do plano de trabalho, apontando eventual dificuldade. Muito importante, não conseguir fazer, não conseguir atingir o que era esperado. Mas qual foi a dificuldade? Porque o líder, ele precisa saber qual foi a dificuldade para poder atuar, para poder avaliar da forma correta, né? O servidor não conseguiu fazer e não entregou. Mas o que faltou? Faltou capacitação, faltou treinamento, faltou reuniões, faltou a minha ajuda, né, como líder. Então, assim, é necessário que... E aí eu falo, né, a gente é líder, mas também a gente responde para uma liderança, para uma chefia. Então, é muito importante esse registro, né, da execução. Eu sou... Aqui está a Cássia, da CCLP, a Juliana, da CAP, elas sabem, eu sou um pouco chata com essas questões do PGD, né? Eu sempre peço que a descrição ela seja minuciosa. Eu digo, quando vocês fazem o plano, entreguem como se estivesse entregando um plano para alguém que também é externo. Se o TCU estiver lendo aí teu plano de trabalho, ele vai entender o que tu está fazendo, o que tu está trabalhando. Então, assim, registrar a execução não é... eu tenho 20% da minha carga horária para... A Ju está rindo aqui, mas elas sabem que eu sou assim. Para participação de reuniões. Se tu colocar no teu plano de entrega participação de reunião, eu não sei o que tu fez. Eu não sei quantas horas de reunião, eu não sei quais são os temas que foram tratados na reunião, eu não sei quais os encaminhamentos e qual o resultado, né, para nossa área de gestão de pessoas dessas entregas. Eu preciso ter o mínimo de informações que me permita entender quais os resultados gerados, porque não é um programa de atividades, programa de gestão das atividades, não é de desempenho, é mais do que isso. Então, é importante que os servidores entendam essa lógica e, principalmente, que nós, como chefia, também, né, entendamos essa lógica do PGD. Informar a chefia da unidade de execução de atividades realizadas, ocorrência de afastamento, licenças e outros impedimentos, bem como eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar a realização dos trabalhos. Então, isso é também muito importante, né? Eu estou no PGD, eu tenho certa flexibilidade, não tenho aquela presencialidade, mas eu fiquei doente. Eu preciso informar minha chefia, assim como se eu estivesse indo no presencial. Ela precisa saber que naquele dia ela não vai poder contar comigo, né? Então, essa comunicação aí, ela é muito importante. E o último item, né? Acompanhamento diário do e-mail institucional. Como eu disse, esse é o meio mais formal que a gente tem, né? Para acompanhamento das necessidades institucionais. Então, é muito importante. Pode passar, por favor, Dalvinha. E aí é a responsabilidade dos gestores. Do dirigente máximo do IFAO, a responsabilidade é monitorar e avaliar o PGD. Da unidade instituidora. As unidades instituidoras, elas são uma inovação aí das novas legislações sobre o PGD, né? Mas a gente ainda está em construção da portaria, mas
A unidade instituidora ela vai ser a reitoria, provavelmente aqui no âmbito, né, dos servidores da reitoria e do campus avançado Benedito Bentes, e vai ser o diretor-geral no âmbito de cada campus. E qual é a responsabilidade, então, dessa unidade instituidora? Monitorar também e avaliar o PGD e promover o alinhamento do PGD com o nível estratégico. E qual é a responsabilidade da chefia da unidade? É monitorar a execução do plano de entrega, é registrar no sistema de controle de frequência, e aí eu acho que alguém perguntou, né? Então, já respondendo, né? Esse registro, né, no sistema de frequência, ele já é o registro no próprio PGD, que a gente já tem hoje. Então, como é que a gente registra? A gente tem o registro das ocorrências e tem o registro hoje dos dias presenciais. No novo sistema, a gente vai ter um registro diário, que vai ser o mesmo registro que a gente tem hoje, só que todos os dias eu vou ter que estar informando se eu estou no presencial, se eu estou no teletrabalho, se eu estou com alguma ocorrência de afastamento, de férias. Todas essas ocorrências, elas precisam, sim, ser registradas. Pactuar, monitorar e avaliar a execução dos planos de trabalho, né, que é aquilo que a gente já conversou um pouquinho sobre, definir a disponibilidade dos participantes para serem contatados e, se for necessário, ou se for do interesse também do servidor, fazer o desligamento, né, do participante do PGD. Eu acho que agora só tem um último slide, pode passar, que são os materiais complementares. O governo ele tem muito material sobre o PGD, tem muito material bastante interessante. Então, acredito que a DGP depois vai compartilhar esses materiais com vocês. Então, eu coloquei aí as principais normas, né, legislação, mas também alguns materiais muito, muito interessantes que tem do Ministério, né, sobre o PGD. Então, tem esse guia prático do PGD, são 5 livros aí que falam sobre diversas temáticas ligadas ao PGD. Tenho perguntas e respostas que também talvez responda muitas dúvidas que possam ter ficado dessa apresentação. Tem lives também do MGI e tem um webinário que é bem interessante também. Eu coloquei aí os 3 que eu achei mais interessantes, mas tem diversas temáticas ligadas ao PGD. Então, agradeço a todos, espero que tenha sido interessante para vocês, né, as informações que eu trouxe, e tem muito mais informação disponível aí nos site do MGI. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, sempre muito assertiva as suas falas, assim, com relação ao PGD, com muita propriedade, né? E, assim, nós, pelo espaço, pelo tempo curto que nós temos, algumas pessoas já levantaram a mão, a gente vai responder essas perguntas, né? Mas como já foi dito aqui, a gente vai ter uma edição específica do DGP Mais Perto de Você, falando sobre o PGD, falando sobre o sistema vai sofrer alterações, o nosso sistema vai sofrer alterações para se adequar à nova IN, né? Nós temos um sistema próprio, não precisamos, né, ficar à espera do governo, a disponibilização do sistema do governo. Então, assim, a gente vai responder, né, Márcia? Já tem 4 pessoas aqui, as dúvidas, mas eu peço a vocês que, pelo tempo, pelo espaço curto de tempo, a gente pode tirar todas as dúvidas que tiverem no DGP Mais Perto de Você, tá? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Inicialmente, deixa eu ver aqui. Esdras Costa. Na verdade, deixa eu ver, isso. Esdras Costa. Esdras? Bom dia a todos, né? A minha dúvida é a seguinte, que é uma coisa que acontece muito com o pessoal que está em PGD. Quem está em PGD não assina o ponto físico, certo? Só para esse detalhe. Mas às vezes acontece como a gente não assina o ponto físico, a gente receber um mapa de falta, mesmo estando registrado no PGD e aprovado pela chefia. Aí tem que justificar que
pelo PGD. Como é feita a questão das faltas de quem é PGD? Muda o setor, como é que eu sei no sistema que aquele dia meu foi registrado, ok, eu mandei o registro, os processos que foram lidos, que foram movimentados naquele dia, registrei as aulas que foram ministradas naquele dia, coloquei os comprovantes, como é que eu sei que foi registrado esse dia e como é que eu sei que esse dia não foi registrado? E como é o sistema de falta? Quem coloca a falta? É igual os professores que assinam o físico, é diferente, porque é uma coisa corriqueira que eu já percebi, essa situação. O pessoal só analisa o físico e esquece que a PGD não precisa assinar o físico, né? Exatamente. O PGD ele não tem essa lógica, né, de carga horária, é uma lógica diferente, uma lógica de entregas, né? Então, o plano ele é pactuado, se o plano ele é realizado e avaliado, ele é um plano entregue, né? É uma lógica diferente. O PGD, no novo formato, que vai ser iniciado, né, a partir de outubro, ele sim tem uma lógica de uma possibilidade ali nas avaliações de entrega que não estão adequadas ou que foi considerado que o plano não é entregue, ele tem uma possibilidade de expansão, né, desse plano por mais um período, e se não ocorrer essa entrega, sim, vai ser consignado falta ou desconto de carga horária, que é uma mudança que é uma mudança bem interessante, porque apesar da lógica da responsabilidade no PGD ela ser diferente, é importante que possa, além de, claro, da possibilidade das não conformidades acarretarem numa exclusão do PGD, mas também de poder haver, né, essas questões de desconto, que hoje, no PGD, da forma que ele está hoje, ela não está regulamentada. Não sei se Outro detalhe também. Eu não consigo ver no PGD, porque quando a gente vai montar, a gente diz a hora presencial e remota, que é parcial. Agora, não aparece no sistema para informar qual dia é presencial e qual dia que é remoto. Ele coloca só em horas. Seria ele bom, coloca não sei, em horas, mas novo, existe o registro dos dizer dias presenciais. Dizer qual é o dia presencial. Sim, ele tem a possibilidade, né? Não é no mesmo onde tu monta o plano que tu informa os dias presenciais, mas ele tem uma funcionalidade de dias presenciais. Pronto, ok. Eu vi aqui também no chat dizendo que para professor é diferente. Como seria diferente para professor o PGD? Se for diferente, deixe de ser PGD. Eu entendo assim. Qual a diferença do PGD para professor? E no chat comentaram isso, que para professor é diferente. Mas, assim, só para contribuir, Márcia, Sim. O PGD para professor, ele só vai poder participar do programa se ele exercer função. Somente. Não, mas é o professor sistema. Que exerce função, que é o meu caso, exerce função. Mas é aqui que o professor que exerce função é diferente. Qual a diferença do PGD? O professor que exerce função. Não existe diferença. Não existe diferença. Ô, Lúcia, eu não sei se, de repente, o que o professor gostaria de saber é o seguinte. Nós temos as coordenações do Departamento de Apoio Acadêmico que acompanham, né, a execução das aulas. Então, muitas vezes o professor é coordenador e, por exemplo, ele tinha aula naquele dia e, por algum motivo, ele não conseguiu ir, ou teve uma falta, ele estava em reunião, algo desse tipo, entendeu? Porque tem que haver acompanhamento das aulas, porque, ao final, existe uma carga horária a ser cumprida, né, para as turmas. Creio que seja nesse sentido. Mas é nesse sentido que eu tentei responder, talvez não tenha me feito claro, né? Que as responsabilidades pactuadas, elas vão ter que ser realizadas. Existe um plano de entrega, que no caso do docente que tem função, que exerce função, ele vai ter as entregas relativas à função, mas também relativa às necessidades de aula, né?
e elas têm Deixa, que deixa eu ser... explicar. Ele entendeu. Mas o PGD está aprovado. O professor registrou a aula e está no PGD aprovado. Se o Sim, PGD foi aprovado para a aula naquele dia, e Atenildo, então ele deu aquela aula e a chefia aprovou. É isso que quer dizer. Não é diferente. Está no PGD. No Campus Palmeira, a gente, quando você vê um professor assume. Está cortando. No Campus Palmeira, quando um professor assume função, a gente retira ele do ponto físico. Né? Porque seja pelo SIGA ou pelo sistema do PGD, ele vai ter outro tipo de controle. isso, Então, evita esse exatamente. problema, Esdras, de vir o registro de ponto cheio de falta, qualquer coisa do tipo, porque o controle do servidor em função é de outro modo. E no Exatamente. caso, as aulas, as atividades presenciais, as aulas também vão fazer parte do plano de trabalho dele. Né? Por isso que a gente disse que não tem diferença no sentido que é o mesmo sistema, ele vai construir um plano, e as atividades no plano de trabalho vão ser adicionadas as atividades como docente e as atividades que ele vai desenvolver na função. É nesse sentido que a gente está dizendo que não existe diferença. Ô Tiago, só para rapidinho. Na verdade, mesmo que a pessoa que está em função, né, sendo docente, seja retirada do ponto físico, o campus faz o controle se ele esteve na sala de aula ou não. Por isso que está aparecendo a falta. É isso que o Iatanito acabou de falar. Independente do ponto físico, o campus sabe quem foi para a sala. E ele vai levar a falta. Se ele não está cumprindo o PGD, seja atividade presencial, ou seja, um relatório, uma reunião, é falta, não tem muito o que discutir aí, não. O microfone está fechado. Pronto. O professor Eduardo Frigoleto levantou a mão também. Pode falar, professor. Bom dia a todos. Serei objetivo. A minha dúvida é o seguinte: durante a greve, foram elaborados N planos de servidores que estavam em greve. Ou seja, não fizeram nada daquelas atividades que estão no plano. O setor aqui dobrou, né? A gente se esforçou e não houve serviço nenhum acumulado, não teve serviço. Não tem como essas pessoas que deixaram de trabalhar na greve fazerem alguma coisa agora, porque tudo que tinha foi feito. Aí, como é que será avaliado esses planos? A dúvida é essa. Como é que serão avaliados esses planos? Esses planos, eles precisam ter uma entrega cumprida, né? Todos os planos no PGD. E aí, como que vai ser avaliado esses planos? Quais as necessidades do setor? E seja ela uma necessidade, talvez não tenha uma necessidade de trabalho, de uma demanda física, mas tem uma necessidade de uma demanda aí processual, mas tem uma necessidade de uma capacitação, tem uma necessidade de uma participação de reuniões, de melhoria de manuais, de melhoria, e aí isso vai ser definido, né, dentro da necessidade de cada setor, mas precisa haver uma entrega por aquelas horas, isso tem que ser pactuado, né, entre o gestor e o servidor. Aí, como eu não conheço cada um dos setores, eu não vou poder dizer quais são as necessidades, mas vai ser dentro das necessidades do ambiente. Sim, mas como é que vai ser avaliado um plano que não foi feito? Como é que se avalia um plano que não foi feito? Não, o plano ele pode ser alterado, pode ser revisado dentro das necessidades de entregas, né, do setor, mas eu não posso simplesmente avaliar, por exemplo, o plano ele foi colocado lá que ia ser realizado, sei lá, avaliação eu vou dar um exemplo aqui do meu setor. Avaliação de progressões. Tá, mas agora as progressões já foram todas realizadas. Mas eu tenho outras necessidades dentro do DAPP. Então, altero o plano, e aí o plano vai ser realização de capacitação, realização de reuniões, melhoria de manuais, mas o servidor ele precisa realizar entregas, né, para cumprir um plano. Ou seja, o servidor que não estava em greve, ele vai ter que refazer todos os seus planos, é isso? Se dentro da necessidade do
do ambiente, né, mudaram as necessidades de entrega, sim, ele vai ter que refazer o plano. No caso, mas, professor Frigoleto, no sentido, o que a Márcia quer dizer é o seguinte, durante esse período de greve, com certeza existem demandas represadas, o que o servidor deixou de fazer, né? Algumas coisas foram feitas, né, até para não criar um acúmulo, mas existem demandas que não foram feitas e outras foram. Então, as demandas que existem hoje podem sim ser feitas, o plano pode ser refeito, atualizar as informações lá contidas para poderem realmente ser efetivamente feitas, realizadas. Porque, assim, eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui, a DGP Sala, ninguém aderiu ao movimento. Mas houve uma determinada coordenação que uma pessoa aderiu. Então, os colegas foram adiantando, e o que ficou, o que estava mais atualizado, ela pegou e adequou o plano para cumprir as demandas que existiam. Com certeza, há demandas que não foram realizadas. O que não foi realizado, os servidores que aderiram ao movimento paredista devem atualizar o plano de trabalho. No caso aqui não houve demanda reprimida porque quem estava tinha que dar conta, tinha que entregar. As entregas aqui são imediatas. São editais, são convocações, a gente não pode ficar esperando. Isso tem que ser publicado à medida que vai chegando. Entendeu? Então, não há demanda reprimida nesse sentido. E aí a gente fica sem saber como é que eu vou avaliar uma coisa que não foi feita. Márcia e Lúcia, posso fazer minha pergunta? Professor Rodrigo aqui do campus Palmeira. Vai na mesma sequência do professor Frigoleto. No caso, as demandas, sou coordenador de Engenharia Civil, as demandas de aula não foram executadas. No PGD específico, as demais demandas que eu coloquei no meu plano foram executadas. As de aulas, eu indiquei que elas não foram executadas no plano e entreguei. Não foi executada. Só que agora, a gente, dentro desse novo plano, a gente tem as demandas de aula que estão sendo executadas aos sábados. E aí, eu refaço o meu plano, ou o meu plano foi entregue com as demandas que não foram executadas, que ela está sendo executada nesse momento. E aí, qual é a resposta para isso? E o que é que eu coloco lá nessas demandas que foram reprimidas de aula, por exemplo? As de aulas não foram executadas, as demais da coordenação foram. O ideal o correto, né, na verdade, é que o plano ele não fosse entregue, foi até a orientação, né, que foi passada no memorando da DGP, sem o término do cumprimento, exatamente para não acontecer isso, né? Então, o plano, ele era um plano de 40 horas, mas as horas de aula, elas não ocorreram. Então, não poderia ter entregue esse plano que ele não foi concluído, né? E agora vai ficar um plano com mais atividades, mas consignada dentro daquelas 40 horas. O que dentro disso que já ocorreu, né, e que a gente não tem como reabrir um plano já entregue, qual a sugestão? É que realmente as demandas elas sejam colocadas dentro do novo plano, com a observação de que é uma reposição daquele período. Mas o correto teria sido não fechar aquele plano enquanto todas as entregas não tivessem sido executadas. Tá, entendi. Mas nesse caso, eu ainda fico em dúvida. Como é que eu faço? Eu retifico o plano? Dá para abrir? Porque ela está sendo entregue agora. Se ele já foi avaliado, não tem como reabrir. Se ele já foi avaliado, ele não tem como ser reaberto. Foi avaliado, encerrou. Vai ter que colocar como observação dentro do plano atual. Não existe a opção de reabertura de um plano já avaliado. Mas nesse caso específico não foi fechado ainda não, exatamente por causa disso. Se não foi fechado, ótimo. Se não foi avaliado, é isso que eu indiquei que é a forma correta. É colocar dentro daquele plano anterior. Entendi, tá joia. Gente, eu vou fazer uma sugestão. Olha, nós somos 269 aqui na sala.
nós temos toda uma programação para cumprir. Nós podemos, sim, marcar uma reunião para tirar essas dúvidas, né? Porque tanto que a gente também vai ser lançado daqui a pouco, mas eu acho que ainda pela manhã, o termo de acordo de greve que foi firmado, vai ser publicizado para que todos os servidores saibam o que foi acordado e como deve ser feita a compensação. Então, a gente pode enviar, a gente pode marcar uma reunião para esclarecer, né, Márcia? É possível marcarmos uma reunião para esclarecer essas dúvidas. Só que, no momento, se a gente for se alongar com relação a essa questão de compensação, de PGD, de planos, aí a gente não consegue cumprir a nossa programação, certo? Mas nós nos comprometemos em marcar uma reunião para fazer esses esclarecimentos, certo? E peço a vocês, aproveitando, 270, mais um servidor aqui, entrou na sala. Peço a vocês que, quando for feita a edição do DGP mais perto de vocês sobre o PGD, todos participem. Das edições do PGD, quando foi feita a primeira reunião, foi a reunião que mais teve servidor. Né? Como eu disse, foi a que teve maior audiência. Então, que todos participem. Participem, porque nós, como líderes, precisamos ser multiplicadores da informação. Então, alguns participam, outros não participam, aí não tem familiaridade com a temática, fica na dúvida. Então, participem. Nós vamos fazer esse DGP mais perto de você, falando sobre o PGD. Participem para que todas as dúvidas sejam sanadas e, com a mudança do sistema, todos consigam entender a dinâmica do sistema e conseguir operacionalizar da melhor maneira possível. Vamos fazer o seguinte, são 10h04, certo? Vamos dar um intervalozinho de 6 minutos, 10h10 a gente volta, é o tempo de tomar uma água e ao banheiro, para a gente dar andamento na nossa programação. Pode ser assim? Combinado? Pronto. Vamos lá.